que no campo do nosso encontro da semana passada, então, a gente começou a olhar ferramentas que as empresas usam, né, um pouquinho a ideia do que é o planejamento, enquanto, né, a ideia de você desenvolver alguma coisa e para chegar numa estratégia que é um caminho, né, a ideia mais atual ou mais a ideia corrente, né, sobre o que é estratégia, né, que ela pode ser aí todos esses 5 P's, né, do Mintzberg, né, e aí eu entrei na discussão da estratégia competitiva, né, que é a discussão principalmente do Michael Porter, das estratégias genéricas, né, a gente foi olhar estratégias, né, empresariais, olhamos as genéricas com bastante detalhamento, que elas são, né, para mim, realmente as mais importantes, né, e a gente vai olhar, completar essa discussão hoje e mais a parte de planejamento em si, né, de como é feito, né, olhando aí estratégias de crescimento, a parte dos clusters, etc. Tá? Sobre as estratégias de crescimento, né, quer dizer, claro que a gente tinha sempre a percepção das grandes empresas, desde o meado do século XIX, né, dos grandes conglomerados, e você aumentar as escalas de produção, etc. E que o crescimento era positivo no aspecto em que, se a empresa consegue ser lucrativa, crescer, aumentar a participação de mercado, aumentar a produção, né, ela tende a ser ainda mais lucrativa e ir oligopolizando, monopolizando aquele mercado. Tá? Mas isso tem todo o movimento antitrust, né, do início do século XX, que quebra a Standard Oil em várias empresas, etc. Passado quase um século, essa discussão volta. Né? Antes um pouco disso, o Porter, ele olha a discussão de estratégia nas publicações dele dos anos 80 e 90, ele fala assim, não, o foco da empresa, ok, a estratégia é para levar de uma posição A para B, mas essa posição B naturalmente tem que incorporar a ideia de crescimento. Né? E aí você tem várias formas de crescer, né? Que é o que a gente vai olhar um pouquinho agora aqui. Quer dizer, então, assim, você tem o crescimento através da aquisição, né? Na verdade, assim, você tem o primeiro tipo de crescimento, que é o crescimento orgânico. Né? E aí a gente pode dar um exemplo razoavelmente próximo, que é as Casas Bahia, por exemplo. Né? A Casa Bahia, maximizar aqui. A Casa Bahia, né, começou como uma portinha, né, vendendo lá coberta, colchão, né, uma coisa ou outra, e foi crescendo, e virou uma loja, e foi virando uma rede em São Paulo, e virou uma rede nacional. Isso é o tipo do que a gente chama de um crescimento orgânico. A empresa faz uma operação, tem lucros, reinveste os lucros e vai crescendo. Só que ela, em geral, é uma estratégia de longo prazo, é uma estratégia lenta. Né? O que a gente vê muito hoje é as empresas buscando acelerar as suas estratégias de crescimento exatamente para ocupar mais rapidamente os mercados. E aí a ideia de aquisições de outras empresas ela é importante. Você faz, né? Quer dizer, você pode comprar empresas em outras indústrias, né, ou em outros negócios. Tá? E aí a gente chama essa ideia de diversificação. Ela pode ser relacionada, né, quando tem alguma relação, né, com as tuas competências, né, com os mercados e com alguma coisa que você já faça, né, e aí está relacionado em geral à eficiência, ou ela pode ser não relacionada, e aí a ideia do conglomerado, né, quer dizer, a empresa é de uma linha de negócio, a empresa que é comprada, né, é de uma linha de negócio completamente diferente da empresa original. Tá? Essa linha conglomerada, a gente vê muitas organizações, como a Bayer, como a Siemens, como, né, a 3M nos Estados Unidos, fazendo esse tipo de operação.
né? A própria GE, em algum aspecto, a GE teve um crescimento, né, orgânico durante muito tempo, né, e depois ela passa, né, a comprar outras empresas, né, e a ideia da holding ou da empresa conglomerada é daí. O curioso é que, como são negócios em linhas diferentes, você tem que combinar, né, tipos de estratégias diferentes. Você vai, em alguns segmentos, atuar com estratégias, né, de escala, e com outras, né, com estratégias de foco, e às vezes um negócio alimenta o outro. Tá? E quando não é, né, quando é relacionado ou concentrada, aí tem alguma vantagem, né, que a gente percebe. Tá? O exemplo que está aqui, essas fotos aí da Pepsi e do Fandangos, a PepsiCo são duas empresas americanas, né? A PepsiCo comprou há alguns anos a Elma Chips, né, que é a fabricante do Fandangos. E aí, num primeiro momento, ninguém entendeu nada, né? A gente imaginou, vai sair o quê? Fandangos sabor Pepsi, né? Depois, aí a Pepsi, como são empresas abertas, tem que passar pelo equivalente ao CAD lá nos Estados Unidos, né, para aprovar a fusão, a compra ou fusão, né, às vezes elas não ficam, já ficam, né, como empresas independentes, mas como vai se dar esse controle, etc. Você tem a questão dos acionistas minoritários, tem uma série de questões aí. A PepsiCo informou que a principal motivação para ela fazer essa compra, né, foi a utilização dos canais de distribuição. Né? Basicamente, o mesmo lugar onde vende Pepsi vende Fandangos, né, que são supermercados, né, bares, lojas de conveniência, etc. E aí eles passaram a olhar, né, em termos de logística, quer dizer, o caminhão que leva o outro, né, e aí a empresa pode aumentar talvez o tamanho desses caminhões ou melhorar a logística de distribuição, distribuir os dois produtos, vender os dois produtos, né, forçar a venda casada, e com isso ela obtém uma série de vantagens em termos mercadológicos. Tá? Pessoal, eu não vou deixar maximizado meu slide, não, porque eu estou com um probleminha aqui de internet, o sinal andou oscilando aí de tarde, e aí assim eu vejo o meu sinal aqui, se ele cai ou não. Tá? Mas eu acredito que vocês consigam ver bem aí, mesmo sem estar maximizado. Então, assim, essa ideia, né, da Pepsi, né, comprar Elma Chips, é uma ideia recorrente. O que essas grandes organizações fazem, na verdade, é definir metas em termos de lucratividade. Né? Então, sei lá, uma Chips tinha uma taxa de retorno, né, vou chutar um número aqui, de 8% ao ano. A Pepsi estava capitalizada com dinheiro parado no banco, né, ou aplicado rendendo menos do que isso. Ela vai lá e bota o capital dela, né, a serviço para render, né, compra uma outra empresa que tem a ver, você vai ter sinergias do ponto de vista aí de custo, né, de diminuição de custos, de otimização de estruturas, etc., né, e você aplica o dinheiro que você tem de uma forma melhor. Tá? Às vezes você não tem o recurso, né, a empresa se endivida, tem que buscar financiamento, emitir ações, né, faz a compra com troca de ações, etc., e aí realmente está muito relacionado à questão, né, de ela crescer rapidamente para ocupar mercados. Tá? A estratégia de crescimento, né, além dessa estratégia de diversificação, né, a ideia também de fusões e joint ventures são consideradas estratégias. Tá? Na fusão, uma empresa se une a outra e forma, né, uma nova. Na joint venture, na verdade, elas juntam só parte dos negócios por algum tempo. Né? Isso acontece muito na indústria farmacêutica. Né? Então, junta uma subsidiária de uma empresa com a de outra numa nova, e essa empresa, basicamente, ela faz pesquisa básica e aplicada e gera algumas tecnologias que vão ser incorporadas pelas empresas-mãe, né? Independente, e gerar produtos independentes. Tá? A gente tem alguns casos aqui, né, de fusão, efetivamente, no Brasil. Quer dizer, o Itaú e o Unibanco, na verdade, as famílias
controladoras tinham boas relações, resolveram juntar os negócios para aumentar a escala, né, e proteger a empresa resultante, né, da concorrência internacional, né, ao contrário, inclusive, né, ser capaz até de operar fora do país, né, o Itaú já tinha algumas subsidiárias aí na América Latina, etc. Né? Só que nesse caso, ao invés deles gerarem uma marca nova, né, a empresa passou a se chamar Itaú Unibanco S.A., eles fizeram uma pesquisa e resolveram manter, né, a marca Itaú, até como uma forma também de economizar custos. Né? O Itaú já tem um marketing bem estabelecido, né? O Unibanco não era uma marca tão forte assim, porque na verdade ele já vinha de uma fusão de vários outros bancos menores, né? Então o que foi criado essa marca que seria a união dos bancos, tá? Então manteve-se a marca Itaú, mas é uma fusão. As duas famílias, Setúbal, né, e Moreira Salles, são as controladoras aí e juntaram negócios. No caso da Ambev, né, foi vendido como uma fusão, né, mas não era. Tá? No caso da Ambev, a Brahma comprou a Antártica e criou a Ambev. Só que, pelas regras do CAD, da Secretaria de Direito Econômico nos anos 90, o nível de concentração ficaria muito alto. E aí provavelmente não seria aceito. Então a ideia de você criar uma nova empresa, né, colocar a ideia de vender ao governo e a sociedade como um todo, a ideia de você estar criando um gigante, né, olhando para o exterior, né, ela foi bem feita, foi vendida e o CAD aceitou, e a partir, inclusive, da Ambev, né, o governo brasileiro mudou um pouco a percepção dele, né, sobre sobre o quanto é um grau de concentração excessivo, né, na indústria brasileira. Né? Por que isso? Porque o argumento era, se a gente não tiver, né, uma musculatura, né, não tiver uma escala de produção, não tiver um tamanho do mercado suficiente, nós vamos ser engolidos por concorrentes estrangeiros. Né? E em alguns setores, de fato, isso não aconteceu. Né? Um outro caso emblemático desse período também é a compra da Garoto pela Nestlé, né? Ficou uma concentração de mercado também muito alta. Né? Esse caso rolou durante anos e aí não tinha, né? A Nestlé é uma multinacional, não tinha, na verdade não deveria ter sido aprovado, mas acabou se aprovando isso. No caso da Ambev não, fez sentido. Né? A Ambev se tornou uma empresa, a Brahma já tinha algumas operações na América Latina, eles compraram mais outras operações já como Ambev, por exemplo a Quilmes da Argentina. Passado alguns anos, né, eles venderam a Ambev para um grupo belga, né, mas venderam com troca de ações, então continuaram sendo acionistas, e curiosamente o modelo de gestão que predominou foi o modelo da Ambev, que era o modelo originalmente implementado na Brahma, pelo pessoal do Grupo Garantia. E mais recentemente a Ambev comprou a fabricante da Budweiser nos Estados Unidos, e aí se tornou a maior cervejaria, né, mundial. Então a gente pode dizer em algum aspecto que é uma multinacional brasileira, né, e o mesmo grupo, né, que é acionista hoje da AB InBev, né, vem fazendo compras também no setor de alimentos, né, é o caso do Burger King, tem uma outra rede canadense, né, a Heinz, né, que é fabricante aí de vários produtos, mas a gente conhece mais pelo ketchup, né, acabou criando, né, um grande conglomerado, que é o Jorge Paulo Lema, né, e seus associados no meio desse processo. Né. A Ambev foi vendida para a gente como uma fusão, né, mas não era uma fusão. Quando eu falo dessas coisas, eu mostro um pouquinho aqui o capitalismo, esse eu vou ter que aumentar um pouquinho. O capitalismo, né, na forma da concentração. Quer dizer, na verdade, você tem um conjunto isso talvez esteja um pouquinho desatualizado, mas você tem um conjunto de poucas empresas que dominam, né, uma quantidade enorme, né, de outras empresas e marcas.
A gente olha aí violentamente quer dizer, a Nestlé, né, a P&G, a Johnson & Johnson, a Unilever, né, a Kraft Foods, a própria Coca-Cola e a PepsiCo também, né? A gente conhece a maior parte dessas marcas, né? A gente sabe que sei lá, a Gillette, a Pampers, né, são da P&G, né? A gente sabe a gente sabia que a Nestlé faz chocolate, né, e sorvetes e uma série de coisas e comida, mas não sabia que fazia ração para cachorro, que entrou na parte de produtos de beleza também, né? Então, assim, o que a gente vai vendo é o que eu chamo da formação de um mega oligopólio global, né? Em que as marcas são mantidas, como aqui no Brasil foi mantido, né? A cerveja Antártica, a Skol e a cerveja Brahma, tá? E, na verdade, você está botando dinheiro no bolso das mesmas pessoas, né? Mas a gente nem sabe, né? E se a gente olhar aqui, parte considerável aí dessas marcas a gente consome no nosso cotidiano, tá? Mas a ideia não é falar mal do capitalismo dentro da concentração, não. A ideia é a gente entender que esse processo é natural e que cabe, assim, né, aos governos regular. Né? Cabe aos governos encontrar formas de que isso seja saudável, né, para as economias. Né? Que é o caso, por exemplo, que em algum aspecto o Brasil teve que fazer. A partir do momento que países como, né, o próprio Japão tem uma concentração grande, que a Coreia do Sul entrou com grupos altamente concentrados, fazendo de tudo um pouco e exportando para o mercado internacional. Quer dizer, era necessário, né, que a gente tivesse aqui no Brasil também algum grau, ou aceitação de um grau maior de concentração para que, né, essas empresas pudessem competir. Tá? O negativo desse aspecto é que quando uma empresa dessa de capital nacional é comprada por uma empresa de capital estrangeiro, a gente fica um pouco mais, dependendo da estratégia, né, do comprador, né, a gente fica um pouco mais limitado, né, principalmente na parte de desenvolvimento tecnológico e uma série de questões. Tá? E aí eu chamo a atenção por uma série de casos, né, por exemplo, até o caso da Garoto e da Nestlé, a Garoto continuou tendo a identidade dela, os produtos dela, né? Acho que ela é tão pequena no mercado da Nestlé que não incomoda tanto, sim. Alguns outros casos, como o caso da Fiat, né? Quer dizer, a Fiat já veio como subsidiária de uma multinacional, só que hoje ela é maior no Brasil do que na Itália, né? Então, ela tem um grau de autonomia bastante grande para desenvolver produtos, tá? Até eu não comentei lá nas estratégias, né, quando a gente discute estratégias genéricas, a parte de diferenciação, etc., né? É curioso porque na Itália, tá, a Fiat, na verdade, o grupo Fiat tem várias marcas. Então, os veículos mais simples são da própria Fiat, né? Os veículos intermediários, ela tem a Lancia, né? Os veículos já um pouco mais de desempenho um pouco melhor, né? Ela tem a Alfa Romeo, né? E as marcas de luxo, ela tem a Fiat é proprietária da Ferrari, né? Então você tem quer dizer, estratégias de posicionamento ou de nichos de mercado, né? De segmentos de mercado, onde o grupo Fiat tem produtos, né? Para vários segmentos diferentes, o que em algum aspecto começou a ser imitado por outras empresas também. Aqui no Brasil, né, e aí é um dos motivos, a Fiat ela sabe fazer bem carro pequeno, porque é a cultura que ela trouxe da Itália, os projetos iniciais, etc. Né? Tanto que você vê os carros intermediários da Fiat aqui no Brasil têm dificuldade de mercado. Né? Se você pensar um sedã médio, um sedã a Fiat não tem um sedã de luxo hoje no mercado brasileiro. Né? Quer dizer, e é porque ela não sabe fazer isso. Né? Um dos motivos pelos quais a Fiat se juntou, né, comprou a Chrysler, era exatamente o posicionamento nos utilitários, né, nos SUVs, né, nos utilitários esportivos, porque ela não sabia fazer esse produto. Né? É um produto que tem uma margem de lucro maior, né? Então a Chrysler, principalmente a linha Jeep, né, faz isso muito bem, né? Então ela comprou
essa outra empresa. Tá? Quando você olha, né, sei lá, a Volkswagen, a Ford, a GM, quer dizer, eles têm uma maior oferta de produtos por segmento, né? A Fiat tem essa limitação, porque ela originalmente, né, ela é um fabricante de veículos mais simples. Bom, essa ideia do compra e crescimento é basicamente isso. Tá? Tem algumas, assim, você pode fazer integração vertical, integração horizontal, tem outras discussões, né? Ou seja, ao invés de você comprar um concorrente, você pode comprar, por exemplo, um fornecedor. Né? E aquilo te garante suprimento de matéria-prima. Né? Ou então você começa a analisar que a margem, né, de lucro do produto, né, você é um fabricante, mas a margem maior está na comercialização. E aí você, né, faz algum tipo de compra, associação, né, para atender o consumidor final e incorporar essa margem, coisas desse tipo. Né? São lógicas que são naturais do ambiente de negócio. Eu vi muito durante esse período do boom da construção civil aqui no Brasil, né, de 2005 aí a 2013, 14, que muita gente que atuava no setor, arquitetos, pessoal de material de construção civil, começaram a construir. Né, porque, obviamente, a margem maior está, né, no produto final, quer dizer, está no imóvel acabado para você vender. Né? Então, assim, se você não tem uma escala de operação grande, né, eu sou um arquiteto, eu tenho uma capacidade de fazer, sei lá, 4 projetos por mês, para arredondar a conta, 1 por semana. Né? E eu ganho X por isso. Certamente eu posso fazer talvez menos projetos, mas se, né, eu entrar no ramo de construção e construir, possivelmente eu vou ganhar, né, eu vou ter um projeto a preço de custo, eu vou ter um acompanhamento de execução também a preço de custo e eu vou incorporar a margem final, né, da venda. E aí você viu um monte de gente se movimentando, né, nesse mercado e que agora, nos últimos 5 anos, né, voltaram, houve aí um refluxo. Tá? E vou falar também, para a gente fechar esse assunto, das estratégias dos clusters, né, das aglomerações industriais. Inicialmente, o conceito de cluster ele nasce, né, na Europa, principalmente na Itália, né, eram os chamados distritos marshallianos, ou seja, a ideia de que você pode reunir várias empresas que fazem a mesma coisa, o mesmo tipo de produto, ou fazem, né, funções dentro de uma cadeia, né, e que esse conjunto de empresas eles passariam a ser competitivos se trabalhassem realmente juntos. Porque você aumenta as escalas, aumenta as compras, aumenta, né, a produção, etc. Ao longo do século XX, essa ideia foi sendo também trasladada não só de setores industriais para setores, né, de serviços e agroindustriais. Tá? Pode ser coisas simples, né? Desde, por exemplo, a Rua Teresa, lá em Petrópolis, né? São lojas comerciais, né? Tem uma rua onde elas se concentram. Né? Quer dizer, então tem um motivo ali, tem um contexto cultural, histórico, né? Às vezes tem lojas que são de familiares, né? Começam com irmãos, etc. Vem um sobrinho, abre outra, né? Tem uma relação também, provavelmente, né, com as facções, né, com a produção, né? Então parte considerável ali do pessoal da Rua Teresa, né, produz e comercializa, tá? Isso vai evoluindo, né? Porque aí, por exemplo, você começa a ter uma concentração de máquinas de costura, e faz sentido que, né, uma empresa que conserte máquinas ou que venda máquinas se instale próximo, né, a essas pessoas. Você tem uma compra grande, né, de tecidos, né, um mercado para tecidos, então faz sentido que empresas, né, comerciais tenham, né, catálogos mais abrangentes e se instalem também nessa área. No caso de Petrópolis, até essa pequena indústria, né, de confecções, ela é resultante de uma tradição, né, fabril que existia na cidade.
né? Idem com Friburgo, né? 25% da moda íntima no Brasil é produzida em Friburgo, né? E ela se originou, eu acho que era a do Loren, que era uma empresa que estava instalada lá, que era grande, multinacional. A empresa passou por uma crise, né? Demitiu as pessoas, né? E até para pagar as pessoas deu máquinas, né? Ela ia fazer uma reestruturação, ia trazer máquinas novas, etc. E as pessoas que saíram ali, algumas com algum dinheiro, né, com a rescisão, outras com máquinas, foram se reunindo e montando negócios pequenos, né? E hoje você vai a Friburgo, tem, né, uma quantidade enorme ali de lojas, outdoors e marcas, né? E aquilo é distribuído para o Brasil inteiro. Então essa é a lógica, né? A gente tem exemplos no Brasil sobre dessas aglomerações industriais. Elas são em geral incentivadas, além de aspectos históricos e culturais, elas são incentivadas, né, por também políticas públicas, né? O município começa a ver que tem um potencial ali, muda uma tarifação de IPTU, de ISS, né? Às vezes tem algum tipo de benefício em tributos federais, etc. Então a gente sabe, conhece, né, por exemplo, o cluster de calçados aí de Franca, em São Paulo, de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, né, conhece a questão da indústria de vinicultura, né, também lá no Rio Grande do Sul, na região de Caxias, Gramado, né. Na verdade, não vou dizer que é natural, mas né, no caso, principalmente desses desses clusters agroindustriais, ou, né, da área mineral, por exemplo, né, tem uma característica também geográfica, quer dizer, as empresas acabam surgindo naquele local porque é ali que está, né, a matéria-prima, ali que está o ambiente para se produzir, etc. Tá? Então, a gente tem existe uma literatura grande sobre aglomerações, clusters, etc. Aqui no Brasil, isso ganhou uma denominação nos anos 2000, que é o tal do arranjo produtivo local, né? Tem um grupo da UFRJ que gerou essa denominação, fazendo uma releitura aí de vários de literatura internacional. E o Sebrae, o governo, passou a apoiar pesadamente, entendendo, né, que a pequena empresa desse ambiente ela poderia ser mais competitiva. Então, por exemplo, lá em Petrópolis eu conheço um pouquinho, que eu atuei lá, no período que eu trabalhei com a Firjan e no Senai, tinha uma questão que era o quê? Os produtos são todos muito iguais. Né? Você passa de loja em loja e os produtos são parecidos. Quer dizer, criou-se um centro de design no Senai, né, com softwares, né, de desenvolvimento, CAD para desenho, né, de roupa, tratou-se estilista, etc., para desenhar coleções para as empresas. A empresa ia lá, pagava por hora para usar o equipamento e tinha a consultoria, né, do estilista para fazer o desenvolvimento de uma coleção, né, para começar a criar algum tipo de diferenciação e agregação de valor nos produtos. Né. Você tem eu acompanhei também o PL lá de Santo Antônio de Pádua, lá, que é basicamente uma pedra, né, uma rocha ornamental lá que corta, são essas pedrinhas de meio fio e que a gente bota às vezes em muro, né, pedra paduana, então pedra madeira. Basicamente eles tinham um nível, né, de informalidade muito grande, problema de treinamento de mão de obra, muitos acidentes de trabalho, problema de contaminação do rio, né, por conta do corte da serraria, né, e uma série de instituições, o Sebrae, na época, atuava pelo CETEM, a própria Firjan, a prefeitura local, órgãos ambientais entraram em conjunto, né, para apoiar esse APL, entendendo que ali se gerava, que era uma alternativa relevante ao setor agrícola, né, e inclusive uma alternativa de mais valor agregado. Né? Então algumas empresas passaram a operar em consórcios, ao invés de venderem lá na beira da estrada o produto, passaram a
né, alugar caminhão, a trazer o produto e vender para as lojas, né, no Rio, né, para os grandes, né, grupos aí, né, de comercialização de material de construção. Né? Então, essas estratégias foram sendo desenhadas e isso vai gerando valor. Né? Eu sempre uso esses exemplos, né? Então, por exemplo, a Alemanha tem ali no sul, região da Baviera, e a outra, que é a capital Stuttgart, um cluster ali de automóveis. A indústria metal mecânica alemã se desenvolveu pesadamente ali. Né? Então, você tem Mercedes-Benz, Audi, né, BMW, Porsche, tudo numa área próxima. Né? Inclusive, todas elas têm museus e visitação de fábrica, etc. E é um circuito que você consegue fazer. Já tive a oportunidade de fazer esse turismo aí de museu automotivo e é fantástico. Né? Itália, né, você tem vários, mas o exemplo aí do mármore de Carrara, né? Você olha algumas áreas da região norte e pergunta assim, poxa, quem é o grande produtor, né, sapato italiano, a moda italiana, né, conhecida no mundo inteiro, quem é o grande fabricante de sapato italiano, né, no mundo? Você não sabe, você não consegue responder. Se você olha para o Brasil, você conhece até as empresas, né? Não só sapato, tem a calçado como um todo. Você tem Grendene, você tem Azaleia, você tem, né, vários outros. Lá na Itália você tem mais dificuldade. Você conhece as marcas, né? Prada da vida, Gucci, Salvatore Ferragamo, né? Você conhece as marcas. Mas o fabricante não. Por quê? Porque, em geral, realmente eles não existem. Né? São várias pequenas empresas, pequenas e médias empresas, que atuam de forma consorciada, né, e produzem para os donos dessas marcas, que fazem o trabalho de comercialização, né, de colocação depois do produto no mercado. Então, se você quer comprar um sapato bom, você está fora do Brasil, né, tem que virar o fundo dele e olhar onde é que ele foi feito. Se ele foi feito na Itália ou foi feito no Brasil, ok, você tem a chance de comprar um bom sapato. Né? Se não foi, né, esquece. Não serão, independente da marca. Tá? E aí é aquela situação, às vezes você tem produtos caríssimos, né, e produtos bem mais baratos, e quando você vai ver, eles são, né, produzidos ambos são produzidos nessas regiões, e você pode ter um acesso a um bom produto por um preço barato. Tá? Esse caso de Pádua também é interessante, porque quer dizer, você tinha lá cerca de 150 empresas, né, fazendo essa extração de pedra, corte de pedra e comercialização. Né? E aí o fato, quando essa indústria se tornou mais organizada, ou seja, muitas empresas foram como vou dizer, foram legalizadas, né, um conjunto se reuniu, fez um investimento e montou uma serraria compartilhada, com mais equipamentos, com equipamentos importados, etc., né, você começa a ter uma agregação de valor e começa a atrair outros atores dessa cadeia. Né? Então, por exemplo, empresas que vendiam equipamentos, né, porque você tem aquele setor de mármore e granito que é forte no Espírito Santo, que não é tão longe ali de Santo Antônio de Pádua. Empresas que estavam instaladas, por exemplo, em Vitória, né, para vender equipamentos, para fazer exportação e importação, né, para as empresas do Espírito Santo, passaram a olhar também, né, vou instalar aqui um escritório para fazer venda de máquina, para fazer manutenção, para vender o fio diamantado, né, que é um insumo que você coloca na máquina para fazer o corte. Né? Então tem uma série, de repente, eles fizeram algumas experiências, né, a partir de trabalhos de cooperativismo do Sebrae, de fazer exportação da pedra paduana para outros países. Né? Então tem uma série de possibilidades e que acaba trazendo dinheiro, né, para a cidade, para a região e desenvolvimento. Esse caso do Pádua tem muito tempo que eu não acompanho, tem uns 15 anos atrás, foi uns 15 anos atrás que eu trabalhei com isso, e na época eles tinham conseguido trazer algo como, a partir dessa exportação com o Sebrae,
né, injetar algo como 150 mil dólares mês, né, na economia da cidade. Ou seja, é um impacto significativo, porque basicamente, né, aquele carregamento era produção de várias empresas, né, algumas bem pequenas, né, e aquele o dinheiro que entrava virava, né, virava ali salário, virava um carro novo, virava um telhado novo, né, e aquilo foi sendo, né, ativava a economia da cidade. E é essa lógica que a gente olha. O governo brasileiro apoiou, né, bastante. Os resultados dos projetos apoiados pelo governo não são tão visíveis assim, inclusive o próprio grupo lá da economia da UFRJ, que se chama RedSist, andou fazendo uma série de estudos sobre os impactos, né? Então, por exemplo, o caso do vinho brasileiro, realmente você teve um impacto. O vinho brasileiro era bem limitado. A partir do momento em que você leva a Embrapa, né, uvas e vinhos, lá para a região sul, né, para próximo, os produtores maiores, né, que produziam algum vinho já se organizam, né, e começam a buscar a denominação de origem, né, começam também a importar equipamentos, a trazer enólogos, né, a mandar os filhos estudarem, né. O Instituto Federal do lado do Rio Grande do Sul tem curso de graduação, né, de fabricação de vinho, né, e aí envolve engenheiros mecânicos de produção, né. A qualidade do produto foi subindo, né, e a gente vê hoje, né, principalmente os espumantes brasileiros são de nível internacional. Aliás, inclusive, alguns são mais caros da gente comprar aqui no Brasil do que os importados, né? Então, tem esses efeitos. A gente olha hoje também o cluster lá de Salinas, né, de cachaça, né, que é conhecido no mundo inteiro. A garrafa de cachaça é cara e eles têm uma denominação de origem do INPI. Né, o queijo da Serra da Canastra, né, um pouco como a Europa inteira fez. Né, queijos, né, de Espanha, França, Portugal, Itália, né, até de partes da Alemanha. Quer dizer, todos eles têm ali são pequenas produções, né, e que você aglomera e trabalha ali coletivamente. Tá? Eu trouxe o exemplo aqui da Alemanha, né, da gente ver as concentrações de empresas que tem em determinadas áreas do país. Né? Você vê que, principalmente para a esquerda aqui, onde divisa ali na parte inferior é divisa com Suíça, né, e parte lateral com França, Bélgica, né, tem uma série ali, tem uma concentração muito significativa de empresas nessa região. E se você olhar, expandir esse mapa e olhar mais a fundo, né, vai identificar que em cada região tem, né, um conjunto de vocações específicas. Essa ideia das aglomerações e das vocações, inclusive, orientou política, mas assim, política industrial, né, no Brasil, né, num período aí do fim dos anos 90 até uns 10 anos atrás. Eu lembro que no período do governo Garotinho, eu trabalhava na Firjan, e o Garotinho não tinha política, né, econômica, industrial nenhuma. A Firjan se aproximou dele, ofereceu lá um espaço para fazer o governo de transição, né, e ele olhou e falou assim, poxa, o que vocês têm aí de legal? Né, e a Firjan e o Sebrae tinham feito um estudo, contratado um estudo da FGV em 98, 99, sinalizando e que levantou vocações do estado do Rio. Né? E aquilo virou os projetos de desenvolvimento, né, do governo Garotinho. Tinha a ideia, né, da fruticultura lá na região lá de Campos, né, houve mudança, né, fiscal, mudança de taxação para se apoiar essas empresas que se instalassem lá. Esse apoio também, Santo Antônio de Pádua, a região noroeste recebeu também apoio. Né? Na região serrana tinha a ideia de desenvolver um cluster, né, de tecnologia de informação ao redor do LNCC ali em Petrópolis, andou um pouco também.
Aqui na região sul-fluminense, o setor metalmecânico, né, que é muito forte, então foi todo o movimento aí de atração das empresas, né? O da Volks, da fábrica de caminhões, é anterior, mas o da Peugeot já é desse período, né? E o que veio depois também, né? Teve uns ciclos aí de tentar especializar, aproveitar, né? Reativar a indústria naval em Angra, né? Então você tem vocações e que você trabalha para que aquela cadeia de produção seja, né, se torne completa. Às vezes falta o quê? Falta um elo ali, né? Falta um ator, e aí você trabalha ali um incentivo fiscal, um subsídio para que alguma empresa atue naquela linha, né? Ou às vezes a empresa vem procurar, né? Tem a Invest Rio, tem a Codim, né? Vem uma empresa estrangeira que quer se instalar no país, né? E ali ela recebe uma orientação, olha, vai para aquela região ali, que ali tem competências, né, parecidas com a sua, você vai encontrar mão de obra, você vai encontrar fornecedores e coisas desse tipo. Tá? Não vou me alongar muito nisso, mas eu já dei os exemplos importantes. Vamos avançar um pouco para a ideia da implementação da estratégia. Quer dizer, a implementação da estratégia, ou seja, transformar aquela ideia em algo operacional prático, envolve uma série de coisas, né? Envolve uma série de questões. Tá? Primeiro, né, envolve você fazer um desdobramento dentro das áreas funcionais. A empresa ela tem seus objetivos, sua missão, sua visão de futuro, etc. Né? O setor de marketing, o setor financeiro, o setor de produção precisam trazer aquilo para a realidade deles. Né? Se a nossa estratégia é aumentar a participação do mercado e lançar novos produtos, quer dizer, o setor de marketing tem que estar preparado, né, para fazer propaganda desses produtos, para entender, para fazer pesquisa com o consumidor, né, para se comunicar com o setor comercial e de produção, né, e coletar informações internas, etc. Tá? Então, o planejamento das áreas funcionais é um passo. A relação também do planejamento com políticas e planos operacionais é algo que é importante. Né? Quer dizer, e a própria questão da estrutura organizacional. Muitas vezes a empresa adota uma estratégia, mas a estrutura organizacional não está adequada, né, para acompanhar, para implementar aquela estratégia. E aí o Chandler, que é um pensador importante dessa área, fala, olha só, não, a estrutura segue a estratégia. Né? Quer dizer, se você tem uma estratégia de atuar, né, digamos, por exemplo, por centros regionais, né, divide o país em regiões e vai atuar nele, não adianta você ter uma estrutura de fabricação ou uma estrutura que seja orientada a produto. Você vai ter que montar, né, modificar a sua estratégia e trabalhar, modificar a sua estrutura, né, e trabalhar regionalizado também. Por mais que você produza num lugar só, mas como você vai pensar a tua distribuição, como é que você vai pensar atendimento a cliente, né? Você tem que pensar numa lógica regionalizada. Né? Ou vice-versa, se você tem, né, um posicionamento de produto que é diferente, né? Por exemplo, no caso da Peugeot Citroën é um bom exemplo. Né? Eles importam parte dos produtos da França, parte da Argentina, dentro do acordo do Mercosul, e produzem parte aqui. A linha de produção aqui em Porto Real, ela é uma só. Então, produz tanto Peugeot quanto Citroën na mesma linha. Né? Mas os produtos, eles são posicionados no mercado de forma um pouquinho, às vezes, diferente. E as concessionárias, por exemplo, concessionária, assistência técnica, etc., é tudo diferente. Ou seja, da concepção do produto, da ideia do produto, né, até a fabricação, é uma empresa só. Da fabricação para frente, né, são duas estruturas diferentes. Né? Na verdade, três, porque eles ainda têm a linha DS, que eles posicionaram como de luxo, né, e que é importada toda da França. Tá? Então, assim, entender, né, a estratégia certamente faz com que a gente também entenda um pouco como a empresa opera, como é que são questões culturais, éticas e organizacionais. Também não vou me alongar nesse ponto. Vamos olhar um pouco as ferramentas.
Tá? Dos anos, vou dizer, dos 30 aos 80, tinha uma lógica de estudar os setores industriais, tá? Que é dada basicamente por você fazer um mapeamento, né, do setor, entender a partir daquele mapeamento as decisões tomadas pelas empresas, né, e a partir dessas decisões você olhar a performance delas. Tá? Então, assim, esse modelo chamado de estrutura, conduta e desempenho, né, ECD em português, ou SCP em inglês, né, que é trabalhado aí pelo Mason e o Ben, na verdade é um modelo de análise industrial. Tá? E a origem, né, da área de organização industrial separada da microeconomia, né, no âmbito da economia é daí. Porque a microeconomia olha a empresa, né, mas quando você precisa olhar o setor, né, e até o país, as cadeias de produção de forma mais ampla, aí a ideia de economia industrial ou organização industrial passam a ser relevantes. Tá? Esse modelo ele é bem simples, né? Ele não tem, mas ele conduz a gente bem. Eu lembro, eu fiz o meu TCC de graduação sobre indústria siderúrgica usando esse modelo. Então, basicamente, eu fui o quê? Mapear a estrutura da indústria no Brasil. Então, na época tinha, hoje é Instituto Aço Brasil, uma coisa assim. Tinha um outro nome, acho que era IBS, Instituto Brasileiro de Siderurgia, que era um instituto como um pouco assim a Anfávia, né? Uma associação dos fabricantes de aço. Então a CSN, a Villares, a Gerdau, né? A CST, Tubarão, a Cosipa, a Usiminas, né? Vários públicos e alguns privados, né? Umas empresas, né? Não é bem pública, né? Sociedades de economia mista, né? Controladas pelo Estado. E empresas privadas participavam, né? E o Instituto Brasileiro de Siderurgia soltava aquele anuário, né, com quem são as empresas, o que elas produzem, quantos funcionários têm, né, quanto que elas investem em desenvolvimento de novos produtos, né, o quanto que exporta, né, tinha ali uma informação completa, porque aquilo era importante exatamente para o governo fazer, né, política industrial em cima disso. Então, diz assim, olha só, aço é essencial, né, para diversas outras fabricações, né, para a linha branca, para a indústria automotiva, etc. Então, o aço brasileiro ele precisa ser competitivo. Ele precisa ser produzido a um preço condizente, né, a gente evitar, proteger o mercado para que não entre, né, produto estrangeiro, né, e que as empresas sejam minimamente saudáveis. E aí, dentro dessa estrutura, você tem basicamente dois grupos de empresas. Um grupo de empresas que produz o que a gente chama aí dos aços planos, né, as bobinas, o básico, tá? E as empresas que produziam, vamos dizer assim, aços mais acabados, de maior valor agregado. Né? Então você olhava nitidamente a Cosipa, CST, né, Tubarão, e a CSN, aços planos, em grandes plantas, em grandes escalas, né, um produto igual, né, quer dizer, aquela lógica de estratégia por custo, né? Quanto mais eu produzir, quanto mais barato forem meus insumos, né, ou menor vai ser o meu custo de produção, o preço pode ser competitivo. Aí você olhava a Gerdau, a Villares, né? A Gerdau sempre teve um posicionamento de produzir de ter produtos de maior valor agregado, né? Era o vergalhão da indústria da construção civil, etc. Né? A Villares fazia aços especiais, alguns para a indústria, né, automotiva, elevadores, né, aços, né, as cabines para elevadores, coisa já mais sofisticada, né? E aí, a partir do entendimento dessa estrutura, eu fui olhar a conduta dessas empresas. Obviamente, quem produz numa escala, né, em grandes escalas, né, tem um P&D, por exemplo, mais orientado a processo. Né?
Por quê? Porque quer diminuir o custo de produção, quer melhorar a qualidade e diminuir o custo. E quem tem, né, uma diferenciação de produto, uma atuação por segmentos, por nichos, né, já tem um P&D mais voltado a produto. Tá? E aí você vai olhar depois o desempenho disso, quer dizer, o quanto que essas empresas, né, ganham de dinheiro fazendo tomando com essas decisões que elas tomam, né? Quer dizer, não tem um modelo melhor, no caso da indústria siderúrgica, todo mundo ganhava dinheiro, tá? Mas, obviamente, quando você tinha crises, né, você tinha as recessões aí que a gente viveu, principalmente nos anos 80, essa indústria de aços planos apanhava mais, né, porque ela era insumo de valor agregado menor para indústrias como, né, automobilística, linha branca, etc., que não demandavam o produto. Enquanto, né, as empresas que tinham produtos de mais valor agregado, né, se saíam melhor. E a solução aí na verdade, quase para todo mundo era, quando vinha a crise, era exportar. Só que aí para exportar, né, você também tem que ter uma estrutura, tem que ter entrada no mercado internacional, tem que ter uma série de questões. É óbvio, você estou dando esse exemplo aí, meu TCC é de 96 para 97, quer dizer, mudou tudo, né? Mas o modelo, só para mostrar que o modelo permite que você, né, faça um mapeamento dessa indústria e entenda como a coisa funciona. O modelo estrutura, conduta e desempenho, ele vem até mais ou menos os anos 80, quando entra as ferramentas do Porter, que a gente vai olhar, né, que é a cadeia de valor, né, que são mais sofisticados. Tá? A literatura que eu uso também faz algumas críticas, tanto a essa visão do estrutura, conduta e desempenho, que ela é muito engessada, tá? Faz algumas críticas ao próprio Porter também, dizendo que, olha, essa ideia da vantagem competitiva, aparentemente o Porter coloca assim, olha, a empresa pode modelar, né, a indústria, né, ela pode reconfigurar a indústria onde ela atua, né, mas isso tem muitas limitações. Né? Quer dizer, uma empresa como, sei lá, a Apple criar um segmento de tablets, né, ou reconfigurar o segmento de telefonia celular, ok, faz né, é viável pelo tamanho, pela mudança tecnológica, pela capacidade da empresa, né? Mas algumas outras situações, na verdade, o que eles argumentam, na verdade, é que na maior parte das situações isso não acontece. Né? A empresa acaba tendo que jogar o jogo que está no mercado, porque ela não consegue mudar esse mercado. Tá? E aí vou usar o exemplo lá da Pedra Paduana, né, para me ajudar aqui. Eu lembro que eu conversei com alguns investidores, né, na época que eu estava na Firjan apoiando esses projetos, e um era da região e veio para o Rio, foi para o exterior, mexeu com o setor financeiro, né, e falou, poxa, eu queria ajudar a região, eu queria fazer um investimento, vamos fazer a serraria porreta de primeira linha, né, ambientalmente correta, né, e produzir para ver se a gente ou exporta ou bota o produto, cria um selo de certificação do produto, ou seja, com a ideia, né, uma ideia certa para frente, né, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né, fomos conversando, falei, olha, procura a Codim, ver as possibilidades, né, de algum tipo de financiamento, monta um projeto, de repente BNDES, você tem garantias, etc. Fomos conversando. Depois a minha ficha caiu, né, que esse tipo de modernização, ela dificilmente aconteceria nesse segmento. Porque você produzir direito, né, seguindo normas trabalhistas, ambientais, etc., é caro. Você fazer errado, né, sai mais barato, mesmo que você tenha menos eficiência, né, e aí você consegue ter mais preço. Então, ou seja, os incentivos, né, dados pelo arranjo daquela indústria, né, levam à precarização. Né? E aí, certamente,
uma atuação, por exemplo, do Estado, né, criando ou fazendo com que a legislação seja cumprida, né, pode ajudar a mudar esse tipo de arranjo, mas é difícil de mudar, né, e provavelmente não mudou até hoje, né, e esse conhecido depois desistiu dessa ideia, deixou para lá, viu que também não, acho que fez conta, né, e viu que não funcionava, entendeu? Então, assim, a gente vê vários negócios no Brasil, e não é só no Brasil não, às vezes fora também, que são, né, mal organizados, e se ganha dinheiro é daquele jeito. Claro que, né, você tá trabalhando com situações atípicas, né, vamos lá, condições normais de temperatura e pressão não deveria ser desse jeito, mas acaba sendo, tá? Então, bem complexo né, de lidar com essa questão da vantagem competitiva, do posicionamento e de você conseguir, de fato, operar uma estratégia genérica que você está se propondo a fazer. Tá? Essa crítica, né, tanto ao modelo de estrutura quanto ao desempenho, quanto ao Porter, parte de uma série de economistas. Tá? Você tem trabalhos de alguns que olham, né, que, na verdade não interagem com a administração, então eles olham a empresa do ponto de vista da economia, né, e falam assim, olha, a empresa ela tem um conjunto de recursos, né, que são, se eles forem mais apropriados à realidade onde ela atua, né, ela vai ser, vamos dizer assim, mais competitiva. Tá? É uma ideia talvez lá ricardiana da teoria das vantagens, né, absolutas. Essa visão ela acaba dando uma ideia, gerando aí não sei se bem se é uma escola, né, mas vamos chamar de escola, né, da visão da empresa baseada em recursos. Tá? E que aí, para você ter sucesso e a empresa ser competitiva, ela, né, a política industrial deveria prover ou resolver, né, questões de acesso e alocação, né, de recursos para que as empresas fossem competitivas. Tá? Então essas coisas, elas ao longo do tempo, elas vão dialogando, né? Quer dizer, hoje, se você perguntar, pô, Marcelo, modelo de estrutura de conduta de desempenho ou a visão né, a VBR estão erradas? Não estão erradas. Né? Você pode usar qualquer uma delas para fazer análise. Aliás, às vezes até já vi trabalhos que usam várias ferramentas dessas, né, para analisar o setor industrial. Tá? Então ali, né, a ideia da VBR, o desempenho da firma, né, num segmento, depende da estratégia ali de compradores e vendedores, né, tem um nível de cooperação e competição, né, tem questões também de políticas, de pesquisa e desenvolvimento, publicidade e investimento, tá? Aliás, desculpa, o desempenho da firma, né, é resultado desse equilíbrio de forças. O comportamento dela é definido pelo desenho da indústria. Então, se tem muito concorrente, se tem pouco concorrente, se é mais atomizado, se é mais concentrado, pelo tipo de produto, né? Se ele tem um grau maior ou menor de diferenciação, se tem barreira à entrada, etc. E acaba que depois o próprio Porter incorpora algumas coisas dessas, né, na discussão dele do modelo das 5 forças, que é a ferramenta que a gente usa hoje. Tá? Vou avançar, que a gente já está nos 7h15, para a gente olhar realmente a discussão de planejamento estratégico. Né? A gente já olhou o histórico, né? A gente vai olhar um pouquinho como é que é feito hoje, que é o processo de desenvolver estratégias, né? Que pode ser, que idealmente seja explícito e formal, mas em alguns momentos ele não é tão formal assim, né? Ou ele tem alguns aspectos que são implícitos ou que já estão dados. Tá? O processo desse tem 3 grandes fases, que seria a análise do ambiente externo, né? O diagnóstico interno e a preparação do plano em si. Tá? Essa análise do ambiente externo, você tem alguns enfoques e ferramentas que se usa.
né? Então, por exemplo, análise de mercado, né? Entender se ele é, né, se o mercado é, como é que é o arranjo dele, como é que é o perfil geográfico, né, o distribuição geográfica, o perfil demográfico do consumidor, né, a questão de renda, de comportamento, né, e aí tem o que a gente chama da análise pestal para fazer esse tipo de análise, né, que é a ideia de político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, né, forma esse acrônimo, tá? Não é um modelo em si, mas é uma lógica para a gente mapear esse ambiente aí intermediário. Tem as questões macroeconômicas, né, quer dizer, mudanças na economia, normas sociais, questões de legislação, etc., que são importantes serem mapeadas, né? Quer dizer, dependendo do nível de regulação do setor, essas questões ganham, né, mais ou menos relevância. Tá? E aí, no âmbito da indústria em si, a análise da concorrência, né, que a gente olha da matriz SWOT só ameaças e oportunidades, mas tem uma outra ferramenta mais completa, que é o chamado modelo das 5 forças, tá? Que a gente já vai olhar aí na frente. O diagnóstico interno, né, que aí você tem duas vertentes, que uma é a análise de desempenho, né, quer dizer, quem são teus clientes e mercados, onde está o teu faturamento, né, quem que provê a maior parte dele, quais são teus produtos e serviços, a participação deles, né, vantagens ou diferenciais competitivos desses produtos, tá? E a análise de pontos fortes e fracos, né, que é a outra perna, o outro lado do SWOT, né, que é a análise, fazer um diagnóstico organizacional, fazer pesquisa junto a clientes, né, entender competências e deficiências da organização. Ferramentas como benchmarking, né, são técnicas utilizadas para isso e para melhorar, para lidar com essas forças e fraquezas. E aí, de posse de todas essas informações, né, você parte para a preparação do plano. Primeiro, né, definindo uma visão de organização, uma visão de futuro, né, o sonho aonde você quer chegar, né, e aí traz isso para como será o amanhã. Depois você destrincha, né, a tua missão, os teus valores, e aí você chega ao desenho dos objetivos estratégicos, tá? Então a gente vai dar uma passada nessas coisas rapidamente, de uma forma superficial, mas suficiente para vocês entenderem como é que se opera. Alguém pode perguntar assim, poxa, a empresa faz todas essas etapas? Então ela precisa lá de um departamento de planejamento mesmo, né? A minha resposta para vocês é que não. Hoje, parte considerável dessas informações, elas são trabalhadas elas vêm de origem externa à empresa. Então você tem, por exemplo, empresas, outras especializadas em planejamento ou em cenários, ou né, que produzem estudos, né, e que as empresas compram esses estudos para alimentar os seus planejamentos. Né? Então, por exemplo, no caso do setor siderúrgico, né, o Instituto Aço Brasil, faz esse panorama. Então, essa análise do ambiente externo aí, né, análise de mercado, análise econômica, né, um pouco o desenho da concorrência, eles fazem. Né? Você, sendo associado, você tem acesso a esse estudo. Né? E aí, a partir dele, você vai fazer, né, o teu dever de casa. Tá? Você olhar o setor de indústria automotiva no Brasil, né, indústria automobilística, tem lá, como é que é? Anfávia. Anfávia faz isso. Você tem lá toda a estatística de produção, comercialização de veículos, questões legais, questões regulatórias, etc. Entrar no site lá da Anfávia, você consegue as informações vamos dizer assim, mais econômicas, né, de produção, exportação, etc. Tá? Não se fala de faturamento, lucratividade das empresas, né? Mas certamente tem outros estudos lá internos que são para os associados, né, e que toca nesses pontos, né? E também toca nas questões aí de entender o mercado, para onde ele está indo, e etc. Tá? E você pode contratar uma consultoria para fazer esse serviço também.
A parte de diagnóstico interno, idem, né? Parte das informações de análise de desempenho a própria empresa provê, né? Mas essa análise de pontos fortes e fracos, em geral, vamos dizer assim, o correto hoje é trazer uma consultoria externa ou um mediador para fazer esse trabalho, né? Fazer um diagnóstico organizacional, às vezes fazer grupo focal com cliente, empresas próprias de marketing fazem isso também, né? Porque olhar para dentro é difícil, né? E as empresas, até por uma questão de cultura organizacional, elas tendem a, né, supervalorizar as competências, os pontos fortes, né, e subvalorizar as deficiências, né? E principalmente quando ela olha a concorrência, ela tende a ter essa relação. É difícil você, né, reconhecer que o teu concorrente tem pontos A, B e C que são melhores do que você, né? E que você às vezes não tem o que fazer ou não sabe o que fazer para chegar no nível do teu concorrente, né? Quer dizer, mas reconhecer isso certamente leva a desenhos de estratégia mais corretos e que vai fazer você se posicionar talvez diferente, né, no mercado, talvez não bater de frente com aquele concorrente que você já viu que é melhor do que você, né? Análise do ambiente externo, quer dizer, ideal, né? Vamos destrinchar essas etapas aí. Você vem de fora para dentro, né? Quer dizer, o macroambiente, né? Certamente o macroambiente no Brasil ele sempre é complicado, né? Quer dizer, a gente teve aí talvez um período aí de 99, 2000 até 2014 em que a gente não teve tanto solavanco, mas né, para quem viveu aí os anos 90 ou até metade dele, para quem viveu os 80, né, quem pegou inflação, é sempre um ambiente de solavancos, né, políticos, econômicos e agora também, né, sociais, né, quer dizer, então você tem que levar isso em conta, né? Eu fico impressionado com a irresponsabilidade ou sei lá, falta de senso de muita gente, né, abrindo negócio, pequenos negócios, nesses períodos de crise. Eu vejo muito aqui em Volta Redonda, é sempre assim, né, teve aquelas modas de iogurteria, de hamburgueria, de esmalteria, e aí em seguida começa a fechar um atrás do outro, né? Quer dizer, isso aí é um desastre para a economia do ponto de vista de alocação de recursos, de melhoria de produtividade, né? Então, assim, por quê? Porque você tem um macroambiente que é a merda, né? Taxa de juro alta, né? Agora não, mas agora você tem um ambiente aí que a renda, né? Tem que entender a renda das pessoas. Parece que finalmente, né? Tá todo mundo falando agora aí no modelo de recuperação da economia, né? Tem gente falando em V, em W, em L, né? Mas eu ouvi algumas tendências lá de fora, mas eu vi um cara aqui no Brasil falando do modelo em K, né? Ou seja, você tem setores que vão ser beneficiados dessa crise, dessa transformação resultante da pandemia, né? O setor aí de comércio eletrônico, do varejo é um, né? E você tem setores outros, né? Então vai a perna de cima, né, do K, e você tem outros, né, que vão afundar, né, e que já afundaram e vão afundar, né? Quer dizer, que vai ter uma recuperação muito lenta se tiver, né? Então, por exemplo, o setor de turismo, que já não é nenhuma Brastemp no Brasil, é um que está nesse limbo aí, né? Talvez companhia aérea também, que é um setor complicadíssimo de lidar, né? Porque as receitas são essencialmente em moeda local e as despesas são em dólar, né? Tem vários setores aí e aí a gente vai ter transformações e certamente que a gente já está vendo aí, né? Quer dizer, um mar de empresas, né, pequenas que têm menos fôlego fechando, né? E as empresas maiores que têm, né, mais fôlego, né, que conseguem se financiar, ocupando esses espaços, quer dizer, aumentando, né, a concentração. Então, essa análise, essa leitura de ambiente, né, externo é fundamental.
tá? Quer dizer, você pode dividir, obviamente, é muita informação, é muita coisa, né? Então você pode ter um ambiente geral, um macroambiente, você pode ter o que a gente chama do ambiente tarefa, que é um ambiente mais próximo, tá? Eu gosto dessa ideia aqui de dividir, né? Por exemplo, tem aspectos que são culturais. Isso vale para o Brasil inteiro. Tem aspectos, né, demográficos, envelhecimento da população, famílias menores, né? Isso vale para praticamente, né, qualquer negócio. E você tem, né, questões que são mais próximas ali do teu setor de atuação, o nível de regulação, né, o nível de concorrência dentro da cadeia, né, de fornecedores e concorrentes, etc. Tá? E aí eu quero, na verdade, né, tô acelerando um pouquinho para a gente olhar os modelos do Porter, que eu acho que é o que, se ficar isso na cabeça de vocês, a gente já teve um grande avanço, né? Quer dizer, que é um modelo, vou dizer hoje também, genérico, né, de análise estrutural das indústrias. Inclusive é o que a gente usa quando a gente vai fazer algum tipo de, né, de trabalho até acadêmico também, ou de consultoria, né? Quer dizer, a estratégia competitiva, ela é exatamente um processo de você compreender as regras da concorrência, né, que determina ali a atratividade naquele setor, tá? E a ideia de você desenhar ou construir uma estratégia competitiva é usar essas regras aí a teu favor, né? Usar esse ambiente aí né, a teu favor. Em qualquer indústria, né, realmente qualquer segmento de atuação, você vai ter esses atores aí. Você tem um conjunto de atores, né, que são os produtores ali, os fabricantes, os atuantes naquele segmento, né? Se você tem, dependendo do volume de atores, dependendo de uma série de características, você tem níveis diferentes de rivalidade entre eles. Então, por exemplo, você tem setores que têm poucas empresas, né, mas elas estão mais ou menos, tem alguma diferenciação de produto, tem alguma segmentação geográfica, e elas não concorrem muito entre elas. Então, um exemplo para mim, que eu sempre dou, é o setor de cimento e... como é que é? Argamassa, essas coisas. Principalmente argamassa. Por quê? Porque a divisão desse segmento é geográfica, porque o produto não faz sentido você produzir e transportar por longas distâncias esse produto. O caso do cimento ainda faz, porque hoje ele dura mais tempo. Mas o caso da argamassa, por exemplo, não. Então você trabalha uma fábrica de argamassa, um raio de 150 quilômetros ali no entorno dela, né, é o mercado no qual ela vai atuar. Né? Então você bota uma fábrica num determinado local, não faz nenhum sentido o teu concorrente ir lá e colocar outra fábrica. Né? A não ser que ele saiba que o mercado absorve, mas se ele não sabe, não faz sentido. Né? Ele vai botar em outro lugar que não tem ninguém, né? Que tem demanda e que não tem ninguém atuando. Né? Então você acaba dividindo o país em blocos. Né? Um pouco como o setor de franquia faz também, né? O McDonald's sei lá, aqui de Barra Mansa não concorre com o de Volta Redonda. Né? Cada um tem o seu mercado. Tá? Então a rivalidade é baixa. Né? Mas em alguns casos você pode ter uma rivalidade muito alta, né? Como você já teve no passado, por exemplo, do varejo, né? do Casa Bahia, com Ponto Frio, com outras empresas, né, menores, o próprio Pão de Açúcar, Extra, todo mundo vendendo, né, linha branca, eletroeletrônico, e aí você tem uma competição, né, pesada. Tá? Quer dizer, se você tem uma Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, faça, por Desculpa te favor. interromper. Até voltando um pouquinho, antes um pouco da análise da estrutura das indústrias, que eu entendo que dentro dessa circunferência seria estar mais no centro do que em volta. Sim. É claro que assim, fazer uma análise conjuntural macro, por exemplo, se eu fosse fazer agora, como você falou, provavelmente se eu levasse em consideração isso, provavelmente ninguém iria abrir nada,
né? Sim, Porque tem estabilidade política, financeira, econômica e de uma incerteza até do amanhã no sentido da vacina, não, tá. sim. Então, como é que você tem algum tipo de metodologia, algum tipo de critério que você seja mais específico em relação ao impacto disso na atividade? Porque assim, se for numa conjuntura só desse sentimento, desse feeling, seria a resposta não. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu já li que atrapalha um pouco, inclusive a indústria no Brasil, é um pouco dessa cultura eh, de não ser empreendedor, né? De estar focado muito, por Sim. exemplo, muito mais em concurso, as pessoas almejam mais uma estabilidade de, de empregado do que empregador e de inovação nesse sentido. Então, isso, de certa forma, também é um pouco prejudicial, inclusive, a um processo mais amplo de incentivo à abertura econômica. Com Então, como certeza. é que você mede isso? Assim? Como é que É, você. como é que você toma a decisão no fim das contas, né? Se Exato, é um negócio ou não é, né? E aí é curioso isso, porque, assim, a economia é muito grande, né? Então, ao mesmo tempo que você tá falando de uma, né, de uma big, de uma crise, etc., quando você vai olhar os dados reais, você tem muita variação, tá? Então, vamos lá. Alguns aspectos, começando do final. Esse teu comentário sobre a questão, por exemplo, do perfil empreendedor, né? A gente olha ele no aspecto macro, na questão sociocultural, por exemplo, né? Existe hoje a pesquisa da GEM, né, do Global Entrepreneurship Monitor, que ela pesquisa, sei lá, não sei quantos países, o Brasil está nela. Então, por exemplo, a gente tem dados que mostram, né, muito sobre o perfil empreendedor do brasileiro e questões relacionadas a esse perfil. Então, é muito mais o empreendedorismo por necessidade do que por vocação, né? As pessoas têm um nível de formação baixo, os negócios são pouco tecnológicos, quer dizer, então a gente tem uma sinalização. O que acaba fazendo, que a gente, né, acaba fazendo, que traz essa coisa do macro para o micro, é realmente ir agregando informação ao processo. Tá? Então, por exemplo, estamos olhando o macro aqui. Né? Então tem essa situação econômica toda aí. Quando você vai olhar os dados reais da economia, por exemplo, poxa, a venda de veículos praticamente já voltou ao nível pré-crise. Construção civil está acima. A Braskem deu uma informação ontem que as fábricas dela nos Estados Unidos voltaram ao nível de produção normal e que no Brasil ela está com demanda alta. Quer dizer, mas não é isso que você vê, por exemplo, vou dizer assim, na mídia ou no comércio. Aí você tem do outro lado um número de, sei lá, mês passado tinha um número aí já de 700 mil pequenas empresas fechando, etc. Então, esse movimento da economia, ele é muito assíncrono entre os setores. Tá? E aí, essa é que é a dificuldade e a arte. Você conseguir isolar no meio desse volume de informações, você conseguir organizar, isolar e encontrar ali, né, um setor que tenha demanda premente, ou que ela já esteja acontecendo, ou que ela vá acontecer, e que você tome a decisão de investir. Né? Então, assim, eu vejo que, por exemplo, comércio, já há algum tempo, né, na verdade, desde a crise, desde 2016, cara, é um setor que está ficando complicado. Né? Porque você tem essa migração para o e-commerce, para compra, né, pela internet, né? Você tem alguns segmentos, muita concorrência, né? Quer dizer, você teve uma certa, com o empobrecimento aí da nossa sociedade, você teve uma mudança de alguns perfis de consumo, né? Então, não tem, assim, é difícil, né? Mesmo, aí eu vou fazer um parêntese, mas, por exemplo, em alguns segmentos, né, você tem mercado. E aí você separar, dividir isso por nível de renda, dividir por estratos de etário, faixa etária, dividir até por regiões. Então, por exemplo, a gente está, né, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma impressão que o Brasil está pior do que ele está. Porque o estado do Rio de Janeiro está muito ferrado. Né? Quando você dá uma viajadinha, que você sai um pouco,
e aí você vê o movimento, né? Eu lembro que ano passado eu fui 2 vezes a Florianópolis, eu tenho família lá, fiquei por conta de congressos, etc., e fiquei cada vez assim, uns 10 dias. Pô, você vê é outro país, né? Eu estava em São Paulo agora esse fim de semana, tiramos uns dias aqui, fomos para Campos do Jordão lá, nos isolamos numa pousada. Cara, você vai no centro lá, no burburinho lá em Campos do Jordão, parece que nem existe Covid no Brasil, né? Restaurante cheio, lotado, rua movimentada, hotéis. Então, assim, é difícil você ter essa leitura. E certeza absoluta é muito complexo. O que te faz tomar a decisão, lá no fim, é o cálculo da taxa interna de retorno, que quase ninguém faz. Né? E eu falo isso assim, que os pequenos e médios negócios no Brasil, se as pessoas soubessem fazer conta, provavelmente eles não existiriam. Eu estava aqui desenhando, né, o modelo aí das 5 forças, a gente olhando a questão da concorrência, a questão do poder de negociação aí de compradores e fornecedores, né? Veja como é que vem sendo a concentração nos últimos tempos. Você antes tinha, né, um número bastante significativo de varejistas, né? O Ponto Frio, né, a Casa Bahia, a Magazine Luiza, né, o Insinuante, a Mercado Eletro, né, e vários outros menores aí, locais. Esses grupos começaram a comprar os outros, né, a se juntarem, né. Hoje, né, Ponto Frio, Extra e Casa Bahia estava tudo dentro do grupo do Pão de Açúcar. Esse grupo eles acabaram separando essa operação no que é o Via Varejo, né, e agora a família Klein, então, uns 2 anos comprou de volta. A família original que montou a Casa Bahia, o pai já é falecido, mas tem um filho à frente do negócio. Você teve uma concentração enorme. Então, quer dizer, a Magazine Luiza comprou vários pequenos, a Ricardo Eletro comprou a Insinuante, agora está numa situação ruim, está inclusive em concordata. Mas o Ponto Frio e a Casa Bahia concentram uma parcela significativa desse mercado. Tá? Então, se eu sou um fabricante de geladeira, né, o que é melhor para mim? Eu ter, né, em alguns aspectos, eu ter o mercado fragmentado. Porque aí eu posso, né, eu tenho mais gente para quem eu possa vender o meu produto, mesmo que as quantidades sejam menores. E se eu, né, quiser fazer um aumento ali do produto, ou quiser colocar alguma regra, né, de relação do frete, mudar uma tabela, ou um tempo de entrega, ou um tempo de pagamento, eu consigo fazer, né, e o meu cliente pequeno acaba tendo que aceitar, né, porque ele não tem muita opção a não ser comprar de mim. Né? Era o caso talvez da Brastemp, né, durante muito tempo no Brasil. Tá? A partir do momento que você tem a concentração entre esses, né, compradores, a coisa fica mais complicada, o jogo se inverte. Né? Agora a Casa Bahia chega e fala lá o Via Varejo fala lá para a Brastemp assim, olha só, eu vou te comprar 10 mil televisores, 5 mil geladeiras, não sei o quê, mas eu quero um desconto de 10% na tabela e você paga o frete, bota lá em São Paulo que eu vou fazer um feirão lá de fim de ano, lá no EMB. Você vai olhar isso, você vai parar, você vai fazer conta e provavelmente você vai aceitar e vai arrear as calças, porque qual é o outro cliente que te compraria tantas unidades, né, numa época, por um fim de ano? Não tem. Tá? Claro que o poder, né, de negociação ele vai mudando. Então, por exemplo, esses fabricantes eles também se concentraram. Né? A Brastemp foi comprada pela Whirlpool, norte-americana, comprou a Consul e a Semer. Então, basicamente, né, fogões, geladeira, etc., tem parcelas significativas desse mercado que ficou na mão do grupo hoje, né, da Brastemp. Né, e aí a conversa muda de figura de novo, né, com uma negociação com a Casa Bahia, né, com a Via Varejo, né, porque ela pode dizer assim, olha só, o Via Varejo, quero fazer negócio com você, mas nessas condições não dá. Tá? E porque ele sabe que o Via Varejo não tem outro fornecedor de quem comprar.
essas quantidades. Né? A Electrolux ou outro fabricante talvez não consiga produzir tudo isso, né? E talvez também o interesse do público não seja, né, quer comprar Brastemp. Tá? Então, assim, essa coisa do poder, né, de negociação, né, a montante e a jussante na cadeia é bastante significativo em termos né, da vantagem, onde está a vantagem competitiva, como é que isso se transfere em termos de preço, como é que essas coisas funcionam. Um caso típico, né, da própria Casa Bahia, lá atrás, quando ela foi entrar no setor de móveis, né, ela comprava móveis de terceiro, móveis de cozinha, até hoje ela compra e vende da Itatiaia, que tem uma fabricação muito boa, né, tem boa qualidade, tem boa linha, tem linha mais simples, mais cara, tem o que você quiser, né, mesa de cozinha também, etc. Mas mobiliário, né, principalmente sofá, estante e armário, ela tinha dificuldade, porque ou a qualidade era ruim ou o preço era muito alto. E aí eles foram lá e compraram uma empresa do Paraná chamada Bartira. Né? Primeiro, qual a vantagem disso? Né? Crescimento por integração, né? Você soma as margens dos dois negócios. Segundo, você modelou a produção da Bartira para atender, né, o tipo de negócio que a Casa Bahia fazia. Né? Durante muito tempo, a gente brinca que, né, era aquele negócio, você ia lá, comprava o armário, pagava ele em 24 meses, e quando acabava o armário também, acabava a prestação, o armário acabava também, aí você tinha que ir lá comprar outro. Né, que ele desmontava, né, eram inicialmente produtos de baixa qualidade, mas acessíveis, né, que as pessoas, né, pobres podiam comprar. Tá? No segundo momento, né, começou a ter umas linhas mais diferenciadas, né, produtos de qualidade razoável. Hoje tem produtos bons, dá para você comprar, né, um rack, às vezes o estilo do sofá não é muito bonito, mas dá para comprar um sofá da Casa Bahia sem uma estante, um painel, sem medo, né? Porque a Bartira foi evoluindo, né, de acordo com o perfil de consumo, né, do público da Casa Bahia. Então, essa integração ela é importante, né, e ela ganha aí um poder enorme, que ela não precisa se preocupar, né, com essa relação com compradores ou né, com a concorrência. E aí tem dois aspectos que estão fora digamos assim, da cadeia de produção diretamente, mas que eles impactam significativamente. Obviamente, é a possibilidade de você não comprar aquele produto, comprar outro, que é o que a gente chama de ameaça de substitutos. Né? Então, o preço da margarina sobe muito, né? Você vai comprar requeijão, vai comprar manteiga, vai comprar, sei lá, patê, né? Ou o preço né, o preço do presunto sobe, você vai comprar, né, uma mortadela, ou pelo preço você vai comprar um peito de peru, que você gosta mais, e aí está mais ou menos o mesmo preço. Tá? Então, essas coisas também precisam ser olhadas, e às vezes o substituto, ele, né, não está próximo. Né? Ele não está num segmento próximo ou no mesmo segmento, às vezes ele vem um pouquinho mais de fora, né? Que são questões, por exemplo, na área de tecnologia de informação. Né? Há 15 anos atrás, você tinha uma câmera, né? Você saía aí para passear, você levava uma câmera digital, você levava um celular, né, pequeno, e você levava um tocador de MP3 para ouvir música. Né? Quer dizer, o tocador de MP3 e a câmera digital, quem tem está guardada na gaveta, porque hoje você faz tudo isso no celular. Tá? Então, quer dizer, o substituto veio, mas veio de outro segmento, que a princípio não era nem concorrente. Né? Então é complexo você analisar isso. E a questão também dos novos concorrentes, né? A possibilidade de entrada de novos concorrentes. Alguns setores tem pouca barreira à entrada. Né? Então, por exemplo, confecção. Você juntou 3 máquinas de confecção, né? Uma reta, um overlock ali numa garagem, é uma confecção, está produzindo roupa. Né? Você não tem o desenho da camiseta regata é a patente da empresa tal, não tem nada disso. Né? Você pode ver um produto numa loja, olhar, copiar e fazer também. Né? Às vezes, claro, a qualidade, o custo pode ter diferenças, mas tem mercado. Né? Então, é um setor que
você entrar ou você sair dele, o custo não é pesado, né? Mas você pensa um setor como siderurgia, né, ou como uma hidrelétrica, né? Siderurgia não dá para a gente, né? A gente sabe que é um bom setor, né? A gente juntar aqui, ô pessoal, vamos, né? No final da disciplina aqui, a gente vai juntar um dinheiro aqui, vamos montar uma siderúrgica, né? Não é isso, né? Está falando de bilhões de dólares, né? Mas a última grande siderúrgica implantada no Brasil, que foi a CSA, né? A Companhia Siderúrgica do Atlântico aqui em Itaguaí, acho que custou 7 ou 8 bilhões de dólares. Né? E foi um festival de cagadas do ponto de vista de implantação. Né? Deveria talvez ter custado até mais. Entendeu? Então, assim, é um setor que você não entra de uma hora para outra. Você precisa de capital, né? Você precisa de estruturas, setores que são regulados, que são aqueles dos monopólios naturais, você precisa da concessão. Né? Claro, alguns desses setores, a tecnologia vem mudando, né? Vem quebrando esses monopólios, etc., né? Mas, em linhas gerais, você tem, né, escalas e complexidade. Né? Igual o tal do comida quilo. Quer dizer, não é difícil, não é caro você entrar num setor desse. Agora, a concorrência é pesadíssima. Né? E aí você tem que analisar essas coisas aí, como é que é a rentabilidade desse setor, etc. Tá? Vamos olhar o desenho aqui, né? Quer dizer, essa é a figura. Na verdade, quando a gente vai fazer uma análise, né, para pensar, por exemplo, eu tenho interesse, né, no setor de aviação. Pô, sou um cara cheio do dinheiro, tenho aqui uns 50 milhões aqui de patrimônio, né? Ou mais, vamos lá. Eu sou o Constantino, né, lá da Gol, né? Antes de ser o Constantino da Gol, ele era o Constantino do transporte de ônibus, né? Ele tem lá, sei lá, 1 bilhão em patrimônio, né? E aí ele começa a estudar, fala, pô, esse negócio aqui de transportar o pessoal de ônibus para lá e para cá pode não fazer sentido mais em algum momento, a gente pode perder aí aviação regional, avião pequeno, por exemplo, um país continental, pode ser. Né? E aí aparece um modelo de negócios diferente, que é o low cost, low fare, que aparece lá na Europa e nos Estados Unidos, né? E fala assim, espera aí, com a tecnologia que tem hoje, já dá para fazer esse modelo aqui no Brasil. Né? E a sacada do pessoal da Gol foi exatamente, né, não foi conhecer quem voava, foi conhecer quem não voava. Olha só, aqui no material tem, né, um detalhamento um pouco dessas barreiras, dos determinantes, né, dos substitutos, né, para gente, para vocês pensarem, né, um pouco mais, se vocês quiserem entrar mais a fundo nesse negócio. O que interessa mais para mim é que vocês percebam aqui esses passos do planejamento, né, que a gente tem, sim, uma etapa de formulação de objetivos organizacionais, né, essa análise do ambiente externo e do ambiente interno, né, a identificação dos pontos fortes e fracos, né, e aí você chega à formulação, né, de cenários e de estratégias alternativas. Tá? Esse é o passo que a maior parte das empresas, né, que fazem, né, planejamento, que tem um certo porte, atuam. Tá? E aí, né, até o comentário lá atrás, por exemplo, que a Fernanda fez, a economia está ruim há muito tempo. Né? Se você olhar só para o macroeconômico, a sinalização é não fazer o negócio, não investir. Né? Mas você vê um monte de negócios aí fluindo. Né? Então, por exemplo, ao longo desses últimos anos, apareceu, né, o Madeiro. Né? É um concorrente é um fast food, é concorrente do fast food e é mais caro do que todos os outros. Né? Mas ele conseguiu buscar investimento, né? Criar uma fábrica e um padrão de produção, né? E posicionar o produto como um produto no segmento premium. E que a pessoa que paga, sei lá, R$30 num combo do McDonald's, né, topa pagar talvez 40 ou 50 no combo do Madeiro. Né? Tá olhando um público de renda A e B e talvez um pedaço de C, né? E eles vêm crescendo aos montes. Né? Se olhar o próprio Magazine Luiza, Magazine Luiza em 2015 era uma empresa que estava talvez caminhando para quebrar, né? Porque ela não tinha entrado na questão da digitalização,
né? Ela não tinha e-commerce, né? Quando se juntou debaixo do Pão de Açúcar, né? O Pão de Açúcar, a Casa Bahia, o Ponto Frio, o Extra, ele falou, não, peraí, isso aí vai ser uma máquina que vai engolir todo mundo, né? E acabou que não, né? A crise, eu acho que gerou um pouco isso, as incompetências do cassino também, que olhando, sem saber lidar com essas coisas no Brasil, né? E a saída do Abílio do Pão de Açúcar pode ter gerado essa dificuldade em gerir esse negócio, e acabou que não, e a Magazine Luiza conseguiu virar o jogo, né? Conseguiu correr atrás, criar uma operação de e-commerce, né? Passar a investir em propaganda, né? E hoje, e tanto que as ações dela de 2016 para cá cresceram, né, de uma forma absurda. Outro que talvez tivesse uma posição até melhor, que era o Ricardo Eletro, também perdeu o rumo, ele quis crescer, e eu acho que talvez deu um passo maior do que a perna, né? E aí a gente consegue olhar essas coisas. Tá? Indústria automobilística hoje, né? Eu vou dar um exemplo ruim. A Peugeot está trazendo aí o 208 agora importado da Argentina. Resolveu não fabricar aqui no Brasil, né? Acho que possivelmente por questões de escala de produção, produz lá na Argentina para a América Latina toda. Só que o preço que o carro está chegando aqui no Brasil não faz nenhum sentido, né? E eles acham, vamos lançar o carro que vai ser a recuperação da imagem da empresa. Não vai, né? Não vai, porque eles, não sei quem formulou essa estratégia, mas cometeu erros na formulação, né? Vamos olhar lá um pouquinho, entendido esses passos gerais, né? A gente olhou um pouco esse diagnóstico macro, olhar um pouco o interno, né? Para a gente já ir avançando para o final do nosso encontro também, tá? A vantagem competitiva da organização, ela não é gerada do nada, né? Você chega na porta da empresa e olha, você não consegue entender da onde vem a vantagem ali, né? Você tem que entrar e entender o que a empresa faz, né? Desagregar ali a estrutura de custos, as atividades dela, para entender o que acontece, tá? Inclusive, quando a gente fala dessa discussão aqui da cadeia de valor, a gente usava exatamente o exemplo do Ponto Frio da Casa Bahia, que eram, quando eram separadas, né, o Ponto Frio era do Globex, que era da Lili Marinho, né, que era uma das proprietárias que vendeu, e a Casa Bahia era da família Klein. Eram empresas absolutamente diferentes. A Casa Bahia sempre operou um modelo de integração, né, onde o caminhão era da Casa Bahia, as lojas são da Casa Bahia, né, a fábrica de móveis era da Casa Bahia, né, o cara que vinha montar na tua casa era funcionário da Casa Bahia, né, o financiamento é feito pela própria Casa Bahia, então um modelo integrado, e que você captura as margens de todas essas operações, né? E o Ponto Frio foi num outro caminho, usando aí as modas, né, de terceirização, quarteirização, reengenharia, né? Ele era uma empresa que operava muito, né, com estruturas terceirizadas, tá? As duas tinham sua lucratividade, né? Mas a Casa Bahia vinha nadando de braçada, sendo muito mais eficiente do que o Ponto Frio. Quando você olha essas empresas de fora, né, da rua, né, você olha, elas são similares, né? Quando você entra para analisar, né, para entender como é que elas operam, aí você, né, tem essa percepção. Idem, né, exemplos internacionais, aí se você olhar a Zara, a Benetton, a Nike, né, quer dizer, elas geram vantagens competitivas em questões às vezes diferentes, tá? A ideia da vantagem competitiva, eu vou direto aqui no desenho, que fica mais fácil explicar com desenho, o Porter ele propõe esse modelo onde você quebra, né, a empresa nessas funções, vai analisar como é que ela faz essas funções e que a margem é o resultado disso. Então, por exemplo, o setor siderúrgico brasileiro é sempre competitivo em âmbito global porque ele tem, né, mão de obra barata, fonte de matéria-prima, né, barata e de qualidade, né, e energia barata. Idem, né, com o setor de alumínio brasileiro, né, e aí as margens são positivas. O caso, né, da Casa Bahia e do Ponto Frio, quer dizer,
Na Casa Bahia, a gente enxergava esse conjunto de atividades todos sendo feitos, né, in-house, tá? E aí, com isso, você ia, né, incorporando as pequenas margens de cada um desses negócios e tendo uma boa margem de lucro. No caso do Ponto Frio, né, era o inverso, ele foi colocando para fora, né, questões, por exemplo, logística, empresa terceirizada, né? A empresa terceirizada ela vai ser mais eficiente, talvez custar menos do que se eu for fazer isso aí sozinho, né? Quer dizer, marketing e vendas, ok, ela tem as lojas dela, né, mas boa parte do marketing você vai terceirizando. Questão de serviços, quem monta a financeira, etc. Ela, olha, eu não quero saber disso, eu vou me concentrar, né, no que eu sei fazer um pouco melhor, que é ter as lojas, fazer a propaganda, né, ter a equipe de vendas, negociar as compras, e daí eu vou extrair a minha, né, a minha margem de lucro e a minha vantagem competitiva, né? Você olha o caso da Apple, né, certamente, né, acho que eu até comentei semana passada com vocês, quer dizer, a margem dela, a margem de contribuição por produto é enorme, né? O lucro dela é enorme, né? Por outro lado, ela tem um diferencial de design, ela tem um diferencial de produção, o produto dela custa mais caro para ser produzido, né? Mas ela conseguiu criar, por meio do que a gente chama de uma economia de plataforma, né, uma percepção de valor do produto. Tá? Então a ideia sempre é a gente olhar para dentro da empresa, desmontar as atividades e entender como é que ela faz. Né? E aí você tem as atividades primárias, que são essas que estão aqui embaixo, né? Quer dizer, logística interna e externa, operações, marketing, vendas e serviços associados. E você tem atividades de apoio, né? Quer dizer, que a própria organização, a administração da empresa, o gerenciamento de recursos humanos, a função de tecnologia, né? E a função compra. Né? Então, por exemplo, se você é uma empresa comercial, né, você não tem operação fabril aqui, a tua operação é basicamente, né, uma operação de loja, uma operação muito próxima, uma operação comercial muito próxima a vendas, mas comprar é essencial. E se você tem escala, você consegue, né, negociar preços. Setores que são mais competitivos do ponto de vista de tecnologia e inovação. O investimento que você faz, né, nessa função tecnologia, seja desenvolvendo internamente, seja, né, comprando equipamento, seja licenciando tecnologia, é fundamental, né, para você gerar ali algum tipo de percepção, né, distinta no consumidor e gerar valor com isso, né, gerar aquelas diferenciações que a gente viu semana passada, algum daqueles tipos, né, de diferenciação. Assim, você pode ter críticas às ferramentas do Porter, né? Eu já até comentei algumas críticas que existem. Quer dizer que às vezes ela é muito superficial, né? A matriz SWOT, em algum aspecto, ela pode ser bem feita e ela pode ser digamos assim, uma obra de ficção para enganar trouxa, né? Eu já vi planejamento estratégico feito por consultoria e consultoria grande que usa essas ferramentas e a consultoria destrói o projeto, né? Destrói a empresa e o projeto. Né? Tem aspectos, mas se você conseguir trabalhar direitinho, ela tem possibilidades e bem interessantes. Né? Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu tive uma sociedade numa loja de roupa, ficava ali a loja ficava ali em Ipanema, no 580, ali na galeria, né? E, na verdade, a fabricação era lá em Santa Catarina, um cara que era surfista, modelo, resolveu fabricar roupa e fabricava roupa em casa, né? Com uma pequena operação de facção, tinha uma loja na praia e vivia muito bem, né? E começou a exportar, a vender para a Califórnia, a vender em circuito de surf, né? A vender para Globo, né? E a gente conheceu ele, na verdade, o rapaz que foi meu sócio, conhecia ele, a gente ia para essa praia lá em Santa Catarina de férias, e acabou surgindo a ideia, né, de, olha, pô, se você tem que largar a tua produção aqui para viajar, para vender, pô, vamos montar uma loja no Rio, né? Vamos montar uma loja no Rio. E a gente teve vários
né, usando algumas dessas ferramentas, vários insights. O primeiro foi, vamos ali para a galeria do surf ali no Arpoador, né? No segundo momento, a gente olhou, peraí, ali tá todo mundo que faz essa coisa tá ali, né? Vamos para outro lugar. Ele, além de moda masculina, tinha moda feminina, moda infantil, capa para prancha, uma série de coisas. Não dá para diferenciar. A moda feminina dele é excelente, né? Então a gente foi para uma galeria tradicional, né, em Ipanema. A gente olhou sempre, né, um produto de segmento, de diferenciação. Né? Por quê? Porque não tinha escala de produção. Né? Era um produto que era customizado, a cada ano tinha uma linha, etc. O cara era tão criativo que ele não registrava a logomarca dele no INPI. Não, a cada coleção eu mudo a logomarca, eu faço outra. Né? E aí tinha gente que imitava o produto dele, mas a gente sabia, depois que a gente passou a conhecer, e ele sabia se o produto era original ou não era. Né? Por conta disso, cada ano ele trabalhava com um conjunto de cores, com uma logo, né? A etiqueta era diferente, né? E a gente depois foi entendendo, foi sabendo fazer isso. Né? Então, assim, você consegue, com essas ferramentas, entender o posicionamento dele, né? E nós criamos um posicionamento diferente para a gente, porque a gente não queria ficar limitado ao segmento de surf, porque no Rio já tem, né, uma concorrência enorme. E aí, a partir do momento que a gente saiu disso, foi legal, foi interessante. A empresa acabou, eu saí, vendi minha parte depois, os meus sócios se desentenderam entre si, a gente acabou saindo. A empresa a loja durou uns 2 anos, etc. E aí depois o sócio principal, que era mais amigo dele, na verdade era um cara de TI, e aí não tinha mais braço para tocar, tinha outros negócios, e aí acabou, né, saindo desse que era menos interessante. Né? Então, assim, a gente entender que dá para você, né, fazer algumas modelagens, fazer algumas análises, né, e defender teu negócio. Né? Eu gosto muito dessa visão aqui, né, da SWOT, que normalmente você só analisa assim, a ameaça, a oportunidade fica por aquilo mesmo. Né? Mas, na verdade, ela tem um segundo desdobramento, que é o que você faz, qual é a tua ênfase e o que você faz para lidar, né, com as questões. Então, se você fala assim, suas forças são suficientes para te levar adiante, né, você enfatiza as tuas forças. Né? Ou então, não, você tem um ponto fraco ali que é central, eu tenho um insumo que é caro, eu tenho um problema ali de produção, você tem que ter um plano para, né, mitigar e resolver esse teu problema. Né? E aí, quando você, para dentro, desmonta, né, isso aqui e fala assim, poxa, eu vou ter que dar um jeito, eu vou ter que resolver, eu vou ter que substituir um insumo, né, eu vou ter que pensar um outro jeito de operar, você acaba achando soluções. Tá? Eu, quando olho, essas coisas elas foram muito discutidas para a indústria tradicional, né, para produção, fabricação, etc. O Porter já foi questionado por isso, e ele faz alguns estudos na virada do milênio, dizendo, olha, não, essas coisas se aplicam também a serviços, a essas empresas de internet, etc. Eu vejo muita deficiência, por exemplo, na gestão de recursos humanos. Né? Você tem, se a gente está está trabalhando em serviços, se o conhecimento é importante, né, é um componente importante aí desse processo. Quer dizer, você vai deixar a gestão do teu recursos humanos na mão de terceiro? Quer dizer, você vai contratar uma empresa terceirizada para escolher quem vai trabalhar com você? De jeito nenhum. Isso é uma burrice. Né? Não precisa ir muito longe. Tá? A gente tem um exemplo aqui também da própria UF. A gente montou a operação do campus aqui do Aterrado. Né? A UF trabalha com limpeza, segurança, vigilância, essas coisas todas terceirizadas. Né? Como é que essas empresas operam? Elas são licitadas, né? E elas têm ali fazem a gestão daqueles funcionários e recebem um valor por isso, e tem ali uma margenzinha dessa gestão. E tem algumas bem grandes no Brasil, tem a Luso Brasileira, tem outras, né? Um negócio que floresceu aí nos anos 90. Não só com o setor público, mas com o setor privado também. E aí a gente foi, a UF tinha uma empresa dessa, ok.
Só que a gente não sabia no primeiro momento, a empresa faz todo o serviço, você define quantas pessoas você precisa, né? Tem umas regras no contrato, por metragem quadrada, por quantidade de pessoas, etc. E ela aloca pessoas ali. Num primeiro momento, o cliente novo, né? No caso, a empresa já tinha um contrato com a UF, essas já eram 3 ou 4 empresas, já tinham contratos com a UF, foi feita uma extensão do contrato. Na verdade, o que acaba vindo para a gente no primeiro momento é refúgio. São os funcionários ruins que as outras áreas já não querem mais. E a empresa não quer demitir porque ela demora a receber, né, as verbas rescisórias, a UF demora a pagar essas verbas rescisórias, né, para repassar para a empresa. Então ela vai empurrando aquele funcionário para outra área. Né? Entendido isso, a gente começou a pegar, né, uma série de problemas e a levar para a empresa e dizer, olha, nós queremos que essa pessoa seja demitida, ou nós não queremos mais aqui, te vira. E a gente passou a fazer o processo seletivo a gente. Né? Porque falou, olha, eu não posso ter uma operação de um campus onde tem milhões de reais em equipamentos, né, que a gente não sabe quem está aqui dentro. Né? E mais do que isso, nós começamos a desenvolver as lideranças, né? As chefias das equipes de limpeza, de segurança, de manutenção, né? A gente desenvolveu internamente.